Não, Obrigado perfeito. novamente, em nome do grupo, por ter aceito esse convite, né? Como a gente falou aqui, esse é um tema muito interessante, e lendo o seu livro, inclusive, Ronaldo, a gente percebe o quanto a gente pode cair em algumas armadilhas, né? Que a gente mesmo, nosso próprio cérebro nos coloca em certas armadilhas, e é difícil até reconhecer que a gente cai nessas armadilhas, né? Existem uma série de vieses, de questões aí que nos impedem de ver, e a forma de pensar que você propõe no livro, né, para que a gente entenda como a ciência funciona, é uma forma bastante diferente da forma natural de se pensar, né? Ela é bem antinatural e por isso parece que ela dá mais trabalho, a gente gasta mais energia e a gente acaba tendo essa tendência em acreditar naquilo que a gente quer acreditar, né? Eu queria que você pudesse começar dissertando um pouco disso para a gente, né? Introduzindo para nós, né, nessa temática que é tão interessante. Perfeito, professor André. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema e uma oportunidade sempre relevante a gente poder discutir essas questões, né, esses assuntos aí centrais. E, de fato, André, no livro, a minha proposta, né, que é um livro de divulgação científica, como eu notei que você já comentou sobre ele na abertura aí do evento, ele tem como propósito fazer uma discussão ampla, uma divulgação ampla desse tipo de interseção, digamos assim, de temas, né, que é a minha área de pesquisa, que é em ciência cognitiva, ciência comportamental, e a aplicação dela para a gente poder compreender como nós apreendemos ou não apreendemos o pensamento científico. Então, a gente navega aí nessas ações de pesquisa, né, nessa interface. E o propósito do livro é ter uma interlocução mais ampla, não é um livro que tem como proposição ser um debate, uma discussão técnica, um livro-texto, né, para se discutir essas questões. Ainda que essas questões possam vir a ser bastante áridas, dependendo de como a gente tratá-las, né. Áridas no sentido de serem técnicas específicas e que vão acabar mergulhando em conhecimentos bem restritos, muitas vezes, a algumas áreas de investigação. Mas a ideia, a proposta do livro é essa. Mas eu achei muito oportuno e interessante a maneira como vocês até propuseram a título dessa palestra de abertura, né? Porque acreditamos apenas no que queremos, né? Ou fazer um pouco do jogo com o subtítulo que eu de maneira provocativa pensei em colocar aí no livro, porque, de fato, a área de investigação nossa, a área de ciência cognitiva, a gente tem uma quantidade bastante grande de evidência acumulada de como esses mecanismos de formação de entendimento do mundo ele acontece, né, a partir da nossa estrutura de compreensão do mundo, que é a cognição. Então, toda vez que eu falar aqui sobre cognição, eu estou me referindo a esse aparato que a gente usa aí para entender o mundo. Que é um aparato que envolve muitas coisas, né? Envolve desde o mecanismo perceptual que a gente tem, né? Visão, audição, tato, gustação, que são a porta de entrada para a gente poder lidar com as informações do mundo, com a complexidade do mundo, e a partir disso com uma possibilidade de entender, apreender isso, né? Passando por questões um pouco mais, digamos, elaboradas do ponto de vista cognitivo, como a gente faz abstração, como a gente tem consciência de nós mesmos, como é que a gente avalia o pertencimento aos grupos sociais os quais a gente faz parte, né? E toda essa estrutura, ela tem, como já apontado, eu acho que o professor André também comentou um pouquinho isso antes, ela faz parte de uma história evolutiva da espécie. Então, a nossa espécie, ela tem esse mecanismo cognitivo desenvolvido num contexto de evolução dos nossos ancestrais, e que esse contexto proporcionou um mecanismo muito eficiente para algumas coisas, então, para entender determinado nível de complexidade, ou, por exemplo, para associar relações entre eventos, né, o que a gente chama de padronicidade, ou estabelecer padrões entre ocorrências, que foi um mecanismo eficiente, por exemplo, para os nossos ancestrais eles se adaptarem ao espaço ambiente onde eles estavam, identificarem predadores, conseguirem arranjar alimento, também foi muito hábil, né, em desenvolver a parte da cognição, que a gente chama de cognição social, que é a habilidade de se relacionar com outras pessoas, porque a nossa espécie tem um caráter gregário, né, a evolução da nossa espécie, consequentemente a evolução dessa nossa cognição, ela passa por uma dimensão de desenvolvimento das relações sociais, de habilidades sociais para se compreender à volta e poder estabelecer relações sociais.
E o que é bastante importante a gente entender é que esse mecanismo, toda essa história, ela foi muito eficiente para esse ambiente, mas que o ambiente que depois que muitos dos aspectos da história da evolução da espécie, da sociedade humana e da própria história mais recente nos leva a nos organizar em sociedades complexas, com o desenvolvimento de tecnologias, fruto, por exemplo, do próprio pensamento da ciência, que, de certa forma, esse mecanismo ele evoluiu e ele não necessariamente, depois dele estar, digamos assim, a base dele está finalizada, esse mundo complexo em que a gente está, ele não necessariamente está adaptado, a nossa cognição está adaptada para compreender esses aspectos de uma forma tão intuitiva, né? E a partir dessa ideia, então, a proposta é que a gente mescle ou procure entender como as cognições e as crenças humanas elas são desenvolvidas e elaboradas, e como esses mecanismos que nós utilizamos para entender o mundo que está à nossa volta, eles nos dão uma grande potencialidade de sofisticação, mas eles ao mesmo tempo também nos dão uma série de limitações para entender coisas que são bastante complicadas. E coisas que são complicadas porque elas são complexas, muitas vezes elas envolvem muitos fatores que determinam, né? O exemplo da pandemia, da própria pandemia da Covid, dos fatores determinantes para essa pandemia, são um exemplo muito claro, que a gente está vivendo há vários meses, de como você tem um conjunto complexo de fatores, e se a gente não lançar a mão de uma estratégia para investigar esses fatores complexos, e essa estratégia a gente nomeia de ciência, né? É o próprio pensamento e o método científico que me permite compreender isso, eu não vou ter a capacidade de compreender essa complexidade. Então, veja, o que eu estou aqui já pontuando, né? Uma cognição que ela tem uma série de potencialidades, mas, por outro lado, um monte de limitações para entender coisas complexas, né? Pensa só, se a gente imaginar a nossa capacidade de captar informações visuais, a nossa margem de captura de informações visuais, o espectro do que a gente consegue visualizar, ele é uma fração das manifestações que a luz pode ter. Esse talvez seja um dos exemplos mais empregados para a gente falar sobre essa limitação do aparato perceptual humano, né? E se a gente leva para um outro conjunto de exemplos, por exemplo, as dimensões, né, do mundo em que a gente vive, a gente é muito mais, a nossa cognição está muito mais adaptada para entender e observar os elementos físicos, as distâncias, as velocidades daquele ambiente em que a gente consegue ter um contato direto em primeira pessoa com ele, né, onde eu convivo, do que coisas muito diferentes, como, por exemplo, as distâncias entre os astros no universo. Né? É muito difícil a gente conseguir ter uma compreensão mais concreta, a partir da nossa cognição, desses aspectos, desses elementos. Então, tem aí um nível de capacidade enorme na cognição, mas, ao mesmo tempo, uma enorme limitação dela de compreender questões complexas. E veja, ainda que aparentemente para muitas pessoas entender o que é uma pandemia, ou qual é o mecanismo de funcionamento de um vírus que provoca a pandemia, ou a interação disso com os aspectos sociais e ambientais para a produção ou para a manutenção da pandemia, ou para o sucesso ou não de se estabelecer medidas de enfrentamento da pandemia, aparentemente pode ser uma coisa menos complicada, mas só aqui nessa fala minha, né, então eu estou falando de aspectos ambientais, sociais, de organização econômica, de tecnologia de enfrentamento, de orientações que se dá. Estou falando de muitos fatores diferentes que, na verdade, fazem com que esse problema seja um problema efetivamente complexo. E a melhor forma da gente lidar com ele, isso a espécie humana descobriu aí há muito tempo, mas ela implementou isso mais recentemente, há uns 4 séculos, é o que a gente chama de pensamento científico. Né? Então, o ponto geral, e aí aonde que eu quero chegar nessa primeira apresentação, digamos assim, no ponto de que nós somos uma espécie com uma cognição com muitos potenciais, mas que tem uma característica, essa nossa cognição, que é o desenvolvimento de explicações sobre os eventos que estão à nossa volta, né, e que eu vou usar aqui o termo, né, para falar sobre essas explicações, que é uma aplicação genérica, mais técnica que a gente faz, e que às vezes eu gosto de falar isso principalmente para públicos mais amplos, né, ou que não estão tão familiarizados
com a terminologia que a gente usa em psicologia, quando eu uso a expressão crenças aqui, eu estou me referindo a essas estruturas de conhecimento que a minha cognição ela elabora para explicar relações e eventos entre o mundo. Então, quando eu entro em contato e experimento, por exemplo, a gravidade, né, o fenômeno da gravidade com o meu corpo lá no processo inicial de desenvolvimento da minha infância, quando eu tento ficar em pé, por exemplo, eu estou construindo ali o que de maneira ampla a gente está chamando de crenças, porque são informações que você vai estabelecer na sua cognição para poder entender, por exemplo, que se você jogar uma bolinha para cima, ela vai retornar. Né? Então você tem um mecanismo de conhecer o ambiente em que você está, e esse conhecimento ele tem uma série de utilidades. Esse, então, do mundo físico, ele vai ter finalidades fundamentais, tanto no início da nossa vida até o final dela. Mas essas crenças também servem para muitas outras coisas, para a gente poder conhecer o mundo social, para a gente poder conhecer a complexidade que as interações sociais elas possuem na nossa vida, né, para a gente poder eventualmente falar ou entender como que as relações sociais elas podem se estabelecer. Então, o termo geral de crença ela está relacionado a isso. Eu gosto de fazer essa diferenciação do que eu estou chamando de crença, porque muitas vezes as pessoas associam a ideia de crença apenas a crenças religiosas, por exemplo. E no caso aqui da expressão técnica, eu estou falando de algo mais amplo, que pode envolver as crenças religiosas, claro, se eu estou interessado em estudar essas estruturas cognitivas de explicação do mundo, mas ela envolve muitas outras coisas, até essas mais básicas do que eu uso de conhecimento para interagir com o mundo físico que está à minha volta, né? E que eu desenvolvo lá no começo da minha infância. Talvez, sim, André. Só te interrompendo e talvez complementando, essa questão da crença também permeia as nossas profissões enquanto profissional de saúde, né? A gente acaba entendendo como é que algo funciona através dos nossos livros texto ali, por exemplo, e é algo que está lá explicado de uma maneira muitas vezes hipotética, né? Então, como que, na minha área que é farmacologia, então como é que um antidepressivo funciona? Então, tem uma hipótese neurobiológica de que possivelmente tem a serotonina que está alterada, e a gente vai traçando toda essa explicação, que é uma explicação que condiz com os achados que a gente tem na ciência, mas se eu ficar preso a essa explicação simplesmente plausível, né, e sem aplicar aí o mecanismo do conhecimento científico, do método científico que você falou, também acaba se tornando uma espécie de crença, né? E pode ser que eu acabe tomando atitudes frente a um paciente ou um cliente de uma maneira baseada em crença e não em evidência, né? Então eu estou fazendo isso porque eu acredito que esse medicamento vai ser, estou até usando a palavra, né? Eu acredito que esse medicamento vai ser o melhor para você, para a sua situação, porque de acordo com o que eu vi, da minha experiência, né, algo mais subjetivo, isso funciona, porque eu tenho visto que funciona com o meu paciente X, Y, Z, né, ou funciona comigo. Então, eu vejo que isso também permeia essa questão profissional, né, e está totalmente interligada com a questão da prática em saúde, né? Sem dúvida, André. Veja, acho que você tocou num ponto aí central para isso e trazendo aqui para o nosso assunto, né? Então, por que é que falar nessas questões de crença é tão importante, né? Tem um filósofo empirista lá do século XIX, ele é um escocês, que eu acho muito interessante uma frase, né? Uma expressão que ele utiliza para relacionar a ideia de crença. Né? Ele fala assim que o homem sábio ele tem a sua crença proporcional à evidência que sustenta ela. E você traz uma explicação, uma relação importante sobre isso, porque, no fundo, um aspecto importante para a gente distinguir, diferenciar crenças diferentes, são justamente um dos elementos, e aí eu acho que a gente aproxima aqui da ideia do pensamento científico, é que crenças que são fundamentadas em evidências sólidas, né, e a ciência está trabalhando com a produção de evidências, afinal de contas, a base de pensamento dela envolve a você confrontar as suas ideias, suas crenças, muitas vezes as evidências que se apresentam, né, ela é um elemento divisor daquelas crenças que muitas vezes não possuem essa característica, mas que podem ser utilizadas como um mecanismo de explicação, e no caso específico da atuação dos profissionais de saúde, para eles poderem tomar decisões e implementar soluções para o tratamento, para a indicação de práticas terapêuticas, por exemplo, para os seus pacientes, que é o objeto do seu trabalho. Né? Então, essa é uma distinção importante. A questão é que, para o mecanismo cognitivo, crenças com ou sem evidências, elas estão operando lá na nossa cognição de alguma forma.
entendeu? E aí como é que é o processo de, digamos assim, de seleção que a gente tem que fazer dessas crenças, daquelas que efetivamente possuem algum tipo de evidência de sustentação, que a informação científica traz para a gente, separando daquelas que não possuem, ou que não apresentam isso. O que não possuem essa estruturação, né? Que aí a ideia de qualificar isso que a gente está genericamente chamando de crenças. É importante fazer essa distinção também pelo outro lado, né? Então eu estou aqui falando, olha, para a gente crença é um conjunto de estruturas da cognição das pessoas que elas utilizam para explicar o mundo delas. E todas elas estão habitando a nossa cognição. E elas têm origens e fontes bastante diferentes. Mas quando a gente começa a aprender e a formar, sobretudo, se formar, né, sobretudo na universidade, mas isso de fato começa antes no ensino fundamental, no ensino mais básico, né, a pensar de uma forma mais científica sobre o mundo, né, a ideia da evidência ela começa a ser colocada como um diferenciador de água, aí, né, assim, do que é evidência científica, do que é uma crença, ou um conhecimento, e talvez um pouco da dificuldade do uso do termo, né, de maneira mais genérica, por isso talvez que as pessoas associem tanto crença a uma questão religiosa, mas veja, o que é um conhecimento que eu tenho, que eu uso para guiar o meu comportamento, seja como profissional de saúde, ou seja em outra área, né, da minha vida, que ela está embasada em evidência daquilo que não está. Porque na nossa cognição está tudo habitando de uma forma mais ou menos organizada para explicar as coisas da vida, né? E veja, nesse ponto eu acho que é interessante a gente entender que a racionalidade humana, por mais que a gente possa atribuir uma característica muito importante a ela, e ela é uma característica diferencial nossa, e na verdade é uma característica que permitiu à espécie desenvolver, por exemplo, o próprio pensamento científico, o método científico, mas ainda que a gente atribua essas características dela, digamos assim, no dia a dia do uso da cognição, essa racionalidade, ela tem um limite, ela tem uma dimensão de limitação. E essa limitação da cognição humana, ela é motivada por muitos aspectos, né? Nós chamamos aí na área de psicologia social, psicologia cognitiva, dos motivos básicos do funcionamento da cognição humana. Por exemplo, a gente tem uma vontade, digamos assim, né, uma motivação de buscar ser preciso nas explicações que estão das coisas que a gente usa para explicar os fenômenos à nossa volta, o nosso próprio comportamento, ou até um fenômeno complexo como uma pandemia, né? Então eu quero buscar, eu tenho uma busca genuína por algo que eu considere que seja preciso, tá? Essa é uma motivação importante. Mas tem uma outra motivação, e aí a ideia de precisão pode lançar a mão da gente da ideia de evidência, né? Então a informação, a explicação que é precisa é aquela que tem uma evidência que subsidie, né? Que dê uma base para eu poder dizer que aquela explicação funciona. Por exemplo, uma droga tal, ela é capaz de prevenir que as pessoas sejam infectadas pelo SARS-CoV-2. Vamos imaginar isso. Já aproximando, acho que vocês já devem estar imaginando onde é que eu vou chegar aí com esse exemplo. A questão e o problema é que existem outras motivações na cognição humana também, que estão presentes aí, influenciando essas nossas cognições. E essas influências, muitas vezes, a gente nem percebe claramente que elas estão acontecendo, tá? Uma outra é a necessidade de que a gente tenha predições, essas explicações, com um certo grau de estabilidade. É muito difícil para a cognição humana, para a gente ter uma explicação, por exemplo, uma estratégia agora. Então, agora eu não vou me alimentar lá com gordura animal em excesso, porque eu sei que isso faz mal para o meu coração, né? Para o meu sistema cardiovascular. Agora, por outro lado, né, passa um tempo, aí você tem uma mudança de orientação, né? Isso é algo característico da ciência, que é a ideia da transitoriedade do conhecimento, porque as evidências mudam, evidentemente, né, ao passar do tempo, à medida que eu investigo, mas essa transitoriedade, ela é difícil de ser intuitivamente compreendida pela cognição humana, porque essa motivação de explicações estáveis, ela está presente, ou de explicações que não sejam sujeitas a variações externas, né? Então, eu acho que é bastante compreensível do ponto de vista, quando a gente entende esses mecanismos, do porquê que é que as pessoas atribuem genuinamente, não vou dizer nem do uso político disso, mas genuinamente uma crença
de que um medicamento, como a hidroxicloroquina, ela vai ter funcionalidade para o tratamento de uma infecção viral, como é o caso da SARS-CoV-2, se atribui muito nisso, porque é uma maneira de você ter um pouco de busca, né, uma certa sensação de estabilidade para lidar com os elementos incertos que estão à sua volta. E isso do ponto de vista cognitivo, é muito mais atraente para as pessoas escutarem que eu tenho a bala de prata que resolve a pandemia, né, do que eu escutar o que a evidência empírica que a gente tem mais atual hoje dizendo que isso na verdade não acontece, né, até teve acho que a OMS publicou ontem ou hoje mais um apanhado de estudos dizendo que efetivamente não funciona a cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento. Então é muito mais atraente ter uma crença estabelecida nisso, que ela vai contra a evidência, nesse caso específico, né? Porque a cognição ela vai se acomodar e vai se, digamos, se encaixar e aplacar suas motivações de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, André, só para... Eu acho que eu consigo dar até Por um favor, exemplo por favor. dentro disso que você falou. Eu estava uma vez fazendo uma live recentemente sobre os tratamentos me chamaram para falar sobre as evidências dos tratamentos e eu acabei falando de todas as evidências que tinham e na época nenhuma evidência estava disponível, estava começando a sair os estudos da dexametasona, o resultado do recovery sobre a dexametasona e aí a conclusão era que não tinha nenhum tratamento efetivo para o SARS-CoV-2. E aí uma pessoa no chat ficou inconformada, dizendo, mas como assim não existe tratamento? O que faz com a pessoa? Não tem tratamento? É impossível não existir um tratamento, né? Ela estava inconformada, ela falou várias vezes no chat que não, né? Mas como assim não tem tratamento? Né? Então, assim, essa necessidade de dar uma explicação e um desfecho rápido, né, para aquilo, rápido e estável, como você falou, né, que essa Exato. informação seja certeira e nem pode ser uma informação que, olha, talvez traga um benefício, mas esse benefício é sutil, é um a cada tantas pessoas que eu tratar é que vai trazer realmente um benefício. Quando a gente começa a mostrar a limitação desses benefícios, parece que as pessoas também não gostam de ouvir, né? Elas querem ouvir assim, isso funciona, com certeza você está protegido, acabou, não tem discussão, né? Exatamente, que é um mecanismo que é característico, fruto do funcionamento da nossa cognição, que é a ideia de você evitar a incerteza. Então, quando você coloca suas fichas nisso, né, você está colocando suas fichas em algo que vai evitar, ou pelo menos te distanciar de qualquer incerteza que você eventualmente tenha, ainda mais um assunto como esse que está falando sobre saúde, doença e risco de morte, né, que eu acho que essa é uma questão que acaba mobilizando muitas pessoas. Só que, e aí é que está um ponto, né, André, que eu exploro, né, dessa ideia da incompatibilidade. Porque, veja, o conhecimento científico, da maneira como ele é produzido, ele é inerentemente associado à busca por evidências, né, a uma dinâmica em que você vai na verdade, trabalhar, o cientista ele não trabalha para confirmar as hipóteses que ele constrói, ou aquilo que ele julga que seja útil para explicar o mundo, ou para resolver, ou promover saúde, no caso de um tratamento, né? No fundo, o que o cientista está buscando quando faz pesquisa é uma estratégia de colocar aquilo à prova e dizer que aquilo não funciona. Se eventualmente ele não consegue fazer isso, então ele tem uma evidência favorável àquela explicação original que iniciou toda a pesquisa. Né? Então, esse é um conjunto de ações que, ao longo da história do pensamento humano, ela e uma história bastante longa, né, culmina na ideia do método do pensamento científico, é uma característica fundamental dele, é a maior potência e possibilidade que ele tem, mas do ponto de vista da maneira como a nossa cognição funciona, guarda com ela um grande grau de incompatibilidade, porque a nossa tendência é de não conseguir observar, muitas vezes, né, a complexidade dos fenômenos, das coisas que determinam determinadas coisas, né, como, por exemplo, uma pandemia, e, ao mesmo tempo, a busca por informações, crenças ou conhecimentos explicativos do mundo que sejam estáveis, que elas não vão mudar de ano para ano, de mês para mês, mas que eu consiga usar aquela referência como uma referência estável para eu poder navegar num mundo complicado. São estratégias que elas estão associadas a essa ideia geral de evitação de incerteza que a gente falou aqui agora há pouco. E veja, por mais que o meu cérebro seja altamente treinado para pensar como um cientista, todos esses mecanismos cognitivos eles estão de uma forma ou de outra operando aí. E eles vão, de uma maneira ou de outra, exercer algum tipo de influência, inclusive em profissionais que podem ter uma excelente formação científica. Né? Para falar sobre isso, eu gosto de usar esse exemplo. Né?
Tem um psicólogo chamado Michael Shermer. Ele tem um livro que foi traduzido para o Brasil, é um livro de divulgação científica também, eu considero ele assim, ainda que seja baseado em estudos empíricos que ele tenha publicado em revistas especializadas, mas que ele fala sobre como pessoas acreditam em coisas estranhas, né? Ele fala sobre essa distinção e passa um pouco sobre esses assuntos que eu gosto de abordar para como é que, às vezes, uma pessoa altamente treinada do ponto de vista do método científico, ela pode também acreditar em coisas que não carecem, né, não tão sustentadas em evidências. O exemplo, um caso que ele relata, é um caso real, ele relata de um ganhador do prêmio Nobel, ou seja, quando você fala, né, então você é um cientista que ganhou um prêmio Nobel, você está falando de uma faixa, inclusive, da comunidade científica super restrita, porque é muito pouca gente que ganhou, teve esse reconhecimento, né, mas que ele foi um ganhador de prêmio Nobel na área de química, mas que, ao mesmo tempo que ele era um cara muito treinado, que promoveu um tipo de impacto da produção dele na ciência, que foi reconhecida com o Nobel e que foi reconhecida por seus pares científicos, ele também alardeava e dizia que acreditava que, por exemplo, as pessoas que dizem que são abduzidas por seres extraterrestres, e o relato delas, era uma prova suficiente de que existe vida extraterrestre. Né? Então, você tem um caso de um cérebro muito bem treinado, mas que ele é perfeitamente capaz de, dentro da sua estrutura de como ele acomoda e organiza suas crenças, né, acreditar em algo que não tem uma evidência suficiente para se sustentar numa crença baseada em evidência. Né? Como disse Hume, né, que não é propriamente estar no nível de sabedoria. Né? E isso acontece com todos nós, no final das contas, mais bem treinados em ciência ou menos treinados em ciência, mas nós estamos sujeitos a esse tipo de ocorrência. E aí é que entra uma discussão importante. Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo, com tanta gente politizando o assunto do combate da pandemia, ou politizando no sentido de argumentar que há uma droga, bala de prata, que seja preventiva, uma ou mais do que uma, né, porque há também um conjunto de outras questões que são colocadas à baila, né, mas que se distanciam das evidências que são produzidas no âmbito da pandemia, que a gente nota que esse conjunto aí de crenças que habitam a mente de todo mundo que está trabalhando e enfrentando a situação, e muitos desses casos são profissionais de saúde, é que eles acabam botando a ficha em algumas coisas que carecem de evidências que a sustentem. Então, o recado aqui, a questão principal que eu estou pontuando é: a gente está sujeito a isso. E para pensar como um cientista, eu tenho que estar sempre alerta para essas eventuais influências que esses mecanismos eles podem produzir na maneira como eu estou utilizando para lidar com os fenômenos que eu lido, como um profissional, por exemplo. Sou profissional da área da saúde, um médico, um enfermeiro, ou mesmo um psicólogo que está atuando com isso. Se eu não percebo, muitas vezes, eu posso estar utilizando uma estrutura de conhecimento que eu tenho, e que ela não necessariamente está embasada em evidência empírica, para poder implementar ações de tratamento. E aí a gente volta à velha discussão. Eu acho que aqui vocês vão ter um pouco mais de oportunidade em outros eventos, né, de falar sobre a ideia de basear em evidência as decisões. Por que isso é tão importante? Porque, no final das contas, é uma maneira de você economizar ou focar de maneira mais concentrada, de maneira mais eficiente, recursos que são escassos. Eu não estou falando só de recurso financeiro, estou falando de tempo, estou falando de gente envolvida. Né? Então, na área da saúde, eu acho que essa é uma discussão de fato central. Né? E sabe, André, um outro aspecto que eu acho interessante nisso, aí trazendo um pouco de provocação para vocês, até para o grupo de pesquisa de vocês, né? Mas eu fico vendo a história, né, digamos, da evolução do pensamento científico, sobretudo no século XX, a que ponto a gente chegou, né, em que a gente precisa reforçar a ideia de que eu preciso basear as nossas decisões em evidências. Já pararam, imagino que vocês tenham discutido um pouco sobre isso, acho que é importante para todo mundo que está no evento, mas por que a gente precisa chegar a um ponto de dizer que a gente precisa ter práticas que são baseadas em evidências? Se o próprio pensamento científico, na sua origem, ele tem isso como uma característica fundamental. Por que será que isso aconteceu? Né? E é até estranho, né, a gente ter que falar de saúde baseada em evidência, né? Seria muito mais interessante falar de saúde, ou de psicologia, ou de farmácia, ou de medicina,
que isso já englobasse, já, porque dá a impressão, quando a gente cunhou esses termos baseado em evidência, dá uma sensação de que foi assim, para a gente reforçar a importância da evidência, mas ao mesmo tempo parece que a gente deu uma segregada, né, em que a gente tem as pessoas que se baseiam em evidência e as pessoas que não vão se basear. Então existe a psicoterapia baseada em evidência, quer dizer então que pode existir aquela que não é, né, e elas podem conviver juntas ali, né? Então, não, ao invés de ser uma coisa que deveria ser a base para todo o resto, né? Então, é muito... E isso, de certa forma, afastou algumas pessoas, né? Acho que trouxe um academicismo, né? Então, agora isso é uma coisa de universidade, de pesquisador. Evidência é coisa de cientista e a prática profissional é outra coisa, e a gente criou essa segregação e é difícil fazer essa ponte novamente, né? Eu acho esse um ponto importante, sabe, André, porque é uma recuperação, veja, eu não estou fazendo uma crítica à ideia de que a gente tem que buscar e qualificar, digamos assim, chamar, né, de baseado em evidência e focar a atenção nisso. Porque a gente chegou no momento da história de muitas disciplinas, a psicologia está envolvida nisso também, não é só uma questão da medicina ou de outras áreas da saúde, mas tem muitas áreas que estão envolvidas nisso, em que você teve um conjunto de proliferação de técnicas, de práticas, que talvez, né, na história da maneira como elas tenham sido desenvolvidas, a ideia de basear as decisões e a compreensão em evidências tenha sido deixada em um plano de menor importância, e aí o resgate, né, sobretudo na virada do século, né, do 20 para o 21, de que a gente precisava reenfatizar isso, era algo extremamente importante. Mas é interessante porque, assim, isso acontece na área da saúde, em muitas outras ciências, nas próprias ciências humanas, mas eu não vi ainda, pode ser ignorância minha, mas eu não vi ainda o engenheiro aeroespacial dizendo que ele precisa basear as coisas que ele faz em evidência. Parece que não se esqueceu muito dessa dinâmica. Porque, assim, a evidência contrária a você não pensar e seguir, né, de forma a basear a evidência lá no trabalho do engenheiro aeroespacial, produzindo avião, ela é uma consequência bastante visível, né? Assim, então, o avião não vai voar, eventualmente, né? Fazendo um exemplo aqui muito a grosso modo e um pouco até estereotipado, tá? Eu admito, mas eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, e eu acho que é muito importante a gente falar em práticas baseadas em evidências como um resgate dessas questões, porque apontar também práticas que são implementadas, mas que elas não estão preocupadas propriamente em evidências, eu acho que acaba acarretando no cerne de uma discussão enorme que a gente está tendo no âmbito da pandemia, que é o caso do uso de medicamentos que não têm evidência, mas estão sendo vendidos ou alardeados como técnicas terapêuticas, às vezes até milagrosas, para se tratar com isso, né? Só que a gente chega num ponto de produção de conhecimento em que a gente sabe que ozonioterapia não funciona efetivamente. Até em alguns casos provoca ou tem um risco muito maior do uso dela, a depender de como é que ela é aplicada, né, em muitos casos, do que propriamente benefício que possa trazer. Então, não é que em alguns casos é ausente de riscos, né? Pelo contrário. Mas eu acho que esse é um aspecto importante que a gente sempre tem que trazer em mente. E veja, quando a cognição, e por que em saúde isso acontece muito, né? Como é um assunto que lida com alto nível de incerteza, e que é muito caro, muito importante para as pessoas se dedicarem a ele, a gente tem um número muito grande de práticas e ações que são implementadas na área da saúde, que geram, muitas vezes, né, que às vezes são muito motivadas por interesses mercadológicos, de dinheiro, mesmo de produção de dinheiro, de venda de soluções dessa natureza, que não tem evidência que as sustentem, né, mas que mobilizam as pessoas. Então, o colchão magnético para curar o bico de papagaio para quem está sofrendo de dor nas costas, entende? É uma coisa que tem um apelo do ponto de vista de resolução das demandas daquele indivíduo muito grande. E é uma área onde isso acontece com muita frequência, né? É um tema em que as pessoas estão constantemente preocupadas. Então, quando são apresentadas soluções que dão um grau de estabilidade, que acomodam essas motivações da cognição, elas tendem a ser muito compradas pelas pessoas. As pessoas acreditam muito nisso e acabam buscando essas soluções, né? Então, esse debate nesse âmbito, eu acho que ele é de fundamental importância. A gente precisa resgatar e precisa também, historicamente, dizer por que eu estou falando agora em basear em evidências. De onde que vem essa questão? Ela vem, na minha avaliação, do cerne do pensamento de como a cognição funciona. De como a ciência funciona. E de como esse funcionamento da ciência nos permite
e além da limitação que a nossa cognição ela produz, né? Você vê, Mas assim, isso que sim, você sim, estava André, por falando, favor. de acomodar, muito agradável você que está com uma dor, por exemplo, ouvir alguém, um vendedor, falar que tem um colchão milagroso que resolve o teu problema, e isso faz com que você perca até um pouco da sua autonomia na tomada de decisão, porque você está em sofrimento, então você acaba comprando com mais facilidade essa ideia e tudo mais, né? Então a gente vê que várias dessas práticas que não, tem que não são baseadas em evidência, que não têm uma base científica, ou até mesmo de fake news e tudo mais, elas se baseiam muito nesse discurso que entrega uma resposta muito mais com desfecho já, né, pronto, algo que é estável, como você falou e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente fica do outro lado tentando entregar um pensamento crítico, provocar um pensamento crítico, né? Que parece bastante desconfortável, que acaba mostrando a incerteza para as pessoas. Eu lembro, inclusive, de trabalhar como estagiário na farmácia, e às vezes vinha uma pessoa perguntar, eu posso tomar esse remédio aqui? E eu falava, ó, vamos ver o que você tem e tal. Eu ficava conversando e falava, não sei, talvez melhor você não tomar, pensa bem e tal. E a pessoa perguntava, às vezes, pro balconista que estava ali, posso tomar? Pode, é ótimo, vai resolver teu problema em 3 dias, leva 3 caixas que está na promoção. E a pessoa olhava para mim e falava, você não sabe de nada, quem sabe é ele, né? É o balconista. Tem como competir com isso de alguma forma, Ronaldo? Olha, André, eu acho que tem como competir. Se a gente não tivesse como competir, eu acho que a gente não teria chegado aqui para ter essa conversa, né, do ponto de vista de história do pensamento humano, né? É possível. Eu acredito que esse tipo de capacidade crítica, cética, é algo que a gente pode desenvolver, né? E eu não vejo outra base mais eficiente ou possível para fazer isso do que o sistema educacional. O sistema educacional precisa prover isso para as pessoas, né? Ela precisa prover essa capacidade de pensar e de entender que, quando eu falo em um conhecimento, né, então alguém veio e me disse, um jornalista veio e me falou, eu tenho um conhecimento científico aqui, então eu acho que é pelo sistema educacional de ensino fundamental que a gente tem a possibilidade de dar uma noção para as pessoas o que significa você qualificar um conhecimento como científico. Por que ele está sendo adjetivado? Eu estou dando esse adjetivo para ele. Esse é um aspecto fundamental. Eu acho que a gente tem como caminho a educação para fazer isso. Agora, por outro lado, eu não acho que a gente esteja fazendo isso bem, não. Eu acho que a gente tem uma dificuldade imensa em conseguir produzir esse entendimento mais sustentado do porquê que a gente qualifica um conhecimento como científico, lá desde o início da formação, do entendimento do que é ciência no ensino fundamental. Eu acho que a gente tem muito isso no Brasil, evidentemente, se fala demais da educação fundamental no Brasil em muitas áreas, em matemática, em português, em ciências, enfim, mas eu acho que a gente tem também no mundo, pelo mundo lá fora, muitos problemas ainda que precisam ser melhor entendidos e encarados. Né? Acho que melhores exemplos e piores, os nossos no Brasil acho que não são os melhores, não estão na categoria dos melhores, mas eu acho que a gente precisa, sem dúvida, investir muito mais nisso, em dar um recurso importante, né, para as pessoas entenderem por que o medicamento ele passa por um processo para ser desenvolvido, tem um conjunto de critérios para você dizer que ele tem evidência científica do seu funcionamento, aquilo tem um sentido, um caminho e uma forma de chegar àquela conclusão. Né? Então tem um exercício cético aí importante que tem que ser desenvolvido, né? E também um conhecimento do que significa essa forma de produção da ciência. Eu acho que essa distinção, né, da crença que tem uma sustentação em evidência, que é o que a ciência nos proporciona, né, daquela que não tem uma sustentação, que está baseada em informações imprecisas ou errôneas, muitas vezes, mas que podem também ser utilizadas para tomada de decisão. Então, leva as 3 caixas que o balconista te recomendou e pronto, né, suficiente, que é a ideia da autoridade, no caso. Esse tipo de elemento ele precisa ser trabalhado, as pessoas precisam aprender isso, eu acho que é inevitável passar pela educação. Mas também uma comunicação pública da ciência
feita de maneira ampla, de maneira adequada, acho que também é uma outra ferramenta importante. Então, para aquele conjunto da população que já passou por uma formação básica, que consegue consumir informação, ou seja, por um ensino fundamental, pelo menos ali, mais introdutório, mas suficiente, a gente precisa também imaginar formas de produzir comunicação na ciência que atinja essas pessoas. Não só onde a gente possa dizer que o resultado do conhecimento, da produção do conhecimento científico, mas também ter uma conversa, uma discussão sobre o que a gente está tratando aqui nessa conversa hoje, que é o que é que sustenta, né? O que é que caracteriza o pensamento científico. Então, se a gente tivesse uma possibilidade, né, de uma comunicação mais ampla, eu acho que a gente está tendo, a pandemia, por esse lado, ela está trazendo isso com maior intensidade, talvez não por uma parcela necessária da população, mas a gente talvez esteja alcançando mais gente. Mas falando sobre esses princípios, o que é necessário eu ter como método para chegar lá e dizer, olha, esse medicamento funciona e esse não funciona, esse tem o potencial de funcionamento ou não, ou essa terapêutica aqui, ela tem uma eficiência em relação ao tratamento da doença ou não tem, né, conhecendo isso, eu estou conseguindo dizer quais são esses passos, eu acho que a gente precisa enfatizar mais nisso. O que caracteriza um conhecimento para ele ser adjetivado como científico? E uma outra coisa que eu acho que é importante, eu tento aí fazer isso um pouco com o livro, né, que a gente precisa discutir sobre essas limitações da própria cognição. A gente precisa falar para as pessoas de que a cognição humana, nossa, esse mecanismo que a gente utiliza, cada um de nós utiliza para compreender o mundo, ele tem lá as potencialidades e as suas limitações. E que isso também é parte necessária, compreender isso também é parte necessária para entender o que é ciência, né? E entender como o pensamento científico expande, né, e vai, bom, empurra além a limitação que a nossa cognição tem. Certo, então realmente essa questão que você coloca, e depois que você foi apresentando essa questão de tentar acomodar esses conhecimentos, eu fiquei, me chamou a atenção o fato que você falou do prêmio Nobel, que, né, por um lado é um expoente na sua própria área, mas que consegue ter o pensamento igual qualquer outra pessoa, né, cair nas mesmas armadilhas, mesmo sendo uma pessoa altamente treinada na ciência, né, e acho que é um alerta para nós também. E me parece até uma lição de humildade, né, isso, que a gente tem que estar humilde o tempo todo. Se a gente reconhece isso, de alguma forma a gente se torna talvez um profissional até mais humilde também para reconhecer esse tipo de coisa. E no seu livro me chama muita atenção um termo que você usa que eu achei muito legal, gostaria se você pudesse até expor para as pessoas, que é a questão dos escaninhos mentais. Eu acho que é uma forma bastante legal de entender essa acomodação de coisas tão diferentes, né? Eu achei um termo bastante interessante que eu me deparei lendo o teu livro. Legal, André. Legal que você perguntou sobre esse aspecto aí, das várias lives e discussões aí esse ano, motivadas, várias delas por conta da pandemia, para discutir os assuntos relativos à cognição. Essa não foi uma pergunta que ainda foi feita, eu acho legal explorar um pouco isso. O exemplo do próprio cientista, do nobelista, né, de química, ele ajuda a entender um pouco do conceito, né? A ideia dos escaninhos, na verdade, é meio que uma metáfora, né? Usar o termo escaninho e aplicar isso à mente das pessoas, né? Ela está associada à ideia de ter partes da sua estrutura de conhecimento, das suas crenças, tá? Entendam, estou falando aqui de crença daquela compreensão mais genérica que eu falei anteriormente, né? Onde ela vai ter um conjunto de elementos que ela utiliza para explicar determinados assuntos e fenômenos, né? Então, por exemplo, o nobelista, quando ele vai estudar química lá e vai estudar os fenômenos que ele estudou, pelos quais ele foi agraciado com o Nobel, ele vai estar utilizando um raciocínio empírico, de teste laboratorial, necessário para ele fazer aquilo. Então, ele está trabalhando num escaninho, uma dimensão da maneira como ele entende o mundo, sobre aquele fenômeno, que tem um conjunto de características específicas, né? Mas aí, quando ele resolve assistir, imagino eu aqui, né, o canal de documentário lá da TV a cabo dele, à noite, de que se fala dos alienígenas do passado, aí, aparentemente, a dinâmica que ele vai utilizar, os critérios que ele vai utilizar para poder, por exemplo, formar uma crença de que o relato de abduzidos é o suficiente para você concluir que existem extraterrestres, vai ser um outro compartimento da estrutura
cognitiva dele, dessa estrutura complexa de crenças que nós temos sobre vários assuntos diferentes. Uma das formas que eu argumento de que esses escaninhos eles são criados, eles são construídos, é justamente uma dimensão temática. Então vamos pensar nesse cara, nesse nobelista de química. Então quando ele vai falar do assunto de química, esse tema aqui, ó, eu sou especialista, eu sou cientista, eu sou ganhador do prêmio Nobel, e o conjunto de recursos que eu vou utilizar é esse aqui, provavelmente muito mais amplo, muito mais complexo, né, do ponto de vista de premissas, de elementos, de silogismos, de estruturas lógicas que a cognição dele tem sobre aquilo, do que provavelmente sobre um assunto lá de extraterrestres, que deve ser menor, né? Ele provavelmente deve se considerar uma pessoa menos especializada nesse assunto. Mas quando eu uso essa dimensão temática, então eu me permito, por exemplo, fazer uma flexibilidade, né? Onde para eu investigar os fenômenos aqui da química, vou ser rigoroso do ponto de vista cético, do ponto de vista do uso da evidência empírica. Mas quando eu vou falar lá do assunto dos extraterrestres, o meu uso do rigor do que é uma evidência empírica, ele vai ser muito mais flexível, muito menos sofisticado. Então, são estruturas mesmo, compartimentos, e essa ideia de você dividir por temas é algo muito frequente, muito comum de se notar quando a gente tenta descrever os escaninhos por estratégias diferentes, entrevistando as pessoas, conversando com elas, ou aplicando medidas padronizadas sobre isso, né? Porque elas vão utilizar o tema para, muitas vezes, usar um recurso totalmente diferente para elaborar e sustentar suas crenças, porque o assunto é diferente. Do tipo, eu não sou especialista em abdução, eu sou especialista em química. Então, para que serve, para esse assunto aqui, serve o relato das pessoas, né? O que, para quem estuda esse assunto, como os psicólogos que estudam relatos demais, né, a gente sabe que relato propriamente não é uma condição, uma evidência propriamente suficiente para você, por exemplo, fazer uma conclusão tão forte como essa, né, de que existe vida extraterrestre. Então, o relato de alguém que diz que foi abduzido não vai ser uma evidência suficiente nesse caso, porque existem muitas outras coisas envolvidas em relatos, né, e muitas outras coisas que afetam, e a gente tem memórias que são falsas, elas podem ser criadas, nós mesmos criamos memórias em nós mesmos, a depender do tipo de situação, de interação com o ambiente onde a gente vive. Então, entenda que a ideia do escaninho está associada a isso. Saindo do exemplo do nobelista de química, eu posso imaginar escaninhos em outras dimensões, tipo, você pode ter lá o especialista lá em técnica, em aeronáutica, por exemplo, um cara muito bom para construir avião, e que ele considera que esse conjunto de assuntos está numa dimensão do conjunto de conhecimentos e crenças que ele tem, mas na hora que ele vai tratar do assunto amoroso dele, por exemplo, da relação com as pessoas com quem ele gosta e com quem ele quer se relacionar, ele vai tratar numa dimensão efetivamente distinta aquilo. E aí eu estou separando as crenças que eu vou utilizar para entender o comportamento do meu par romântico, por exemplo, em uma outra distinção em que eu não necessariamente vou aplicar aquele conjunto de princípios que eu utilizo lá para, nesse exemplo que eu estou usando, para projetar a asa do avião. Entenda que essa dinâmica de eu compartimentalizar, ela é bastante útil para a gente também, é uma dinâmica natural da gente utilizar para navegar, para decidir, para se comportar no mundo, para interagir com as pessoas, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é quando eu faço um desbalance dessas questões, por exemplo, quando eu tenho uma possibilidade de raciocinar e usar o pensamento científico para compreender uma coisa, e eu vou não fazer isso, né, ou separar isso de alguma forma e não aplicar, utilizando uma justificativa como essa, de que é um assunto distinto, é um escaninho, é um tema diferente, né? E os escaninhos, então, eles vão servir para equilibrar, muitas vezes, crenças que a gente tem que tem um caráter totalmente incompatível. Então, eu tenho um alto rigor de evidência que eu busco para meu trabalho para ganhar o Nobel de Química, mas, por outro lado, eu vou ter um nível de exigência de evidência baixíssimo para concluir que existem extraterrestres no universo.
Então, essa questão dos escaninhos, ela é bem legal no sentido de mostrar, então, que ele é algo importante no sentido de que ajuda a gente a ter ferramentas mais rápidas, né? Tá organizada a caixinha de ferramentas, então agora isso aqui é relação amorosa, mas não vou tratar minha relação amorosa igual eu trato a construção da asa de um avião, porque não ia dar muito certo, né? Não é tão objetivo assim e tudo mais. Então é uma ferramenta útil, mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade de que pode ser que eu não use o rigor científico em questões que eu poderia estar usando, porque eu acabo abrindo mão, né, disso e acomodando esses conhecimentos, né? E acho que isso acontece na questão, como você falou, em crianças, como até mesmo a poder compartimentalizar a astrologia junto, né? Até a questão da própria religião, ela se acomoda ali, e acho que o que você colocou como maior problema seja o fato de eu não poder pisar em certas áreas com o olhar científico, né? Então, eu não posso falar de relacionamento de uma forma científica, né? Sendo que a gente sabe que tem muitos neurotransmissores, tem toda a questão que envolve todas essas questões que podem ajudar a gente a entender algumas compulsões, alguns problemas, né? Eu não posso olhar com olhar científico para assuntos que a religião resolve dizer que são delas, ou que a astrologia diz que é dela. Então, se eu fizer isso, eu estou causando problemas, né? Na verdade, dá a impressão que existe essa independência, né? Exatamente. E veja, virtualmente, o pensamento, a forma como eu produzo evidência ou entendo a realidade a partir de um ponto de vista do pensamento científico, virtualmente, ela não tem esses limites. Quem coloca os escaninhos, as paredes e fecha as caixinhas somos nós, né? Porque a ferramenta, o método, a forma de pensar, de você construir algum tipo de entendimento da realidade, de chamar aquele entendimento de científico, ele não tem necessariamente esse limite, a gente é que acaba colocando isso. Eu acho que isso também é uma coisa que, de certa forma, André, ela é meio que reproduzida da forma como o ensino nosso ele é feito, né? É como se o assunto da ciência ele fosse relativo a uma dimensão específica e tem outras coisas que não deveriam entrar nisso. Sendo que isso, do ponto de vista de como o mundo, como o universo, como as coisas acontecem, essa de distinção, esse limite, ele não necessariamente é real, ele pode ser aplicado. Eu acho que isso é muito crítico. Eu tenho uma área de investigação minha, que ela é importante, né? Nós estudamos em psicologia desenvolvimento moral e processos de moralidade, tomada de decisão moral, julgamento moral. E é um assunto que se aproxima muito a questões religiosas, porque a moralidade ela também é um discurso voltado para questões da religião. Mas é claro que, como cientista, eu não vou observar aquilo da mesma forma, né? Até porque na religião você vai ter uma preocupação mais prescritiva sobre isso, e como cientista, não, né? Mas veja, quando eu fecho muito esses escaninhos, eu, por exemplo, posso usar um argumento que pode ser socialmente validado de que o estudo da moralidade não é uma questão científica. A ciência não pode tratar desse assunto. O que, na minha avaliação, é uma impropriedade. Por que não? Tá? A gente pode estudar cientificamente isso, inclusive sobre a estrutura de funcionamento neurocientífica dele, como você estava dando o exemplo aí dos neurotransmissores, que pode ser muito útil para a gente entender como a moralidade ela se estrutura e como as decisões morais elas são tomadas e como muitas vezes as pessoas deixam de tomar decisões morais. Por que isso acontece? O que é útil do ponto de vista social entender isso, porque eu vou fazer esses escaninhos e dizer que determinado assunto não pode ser efetivamente tratado. E veja que eu acho que essa é uma temática que ela é importante, ela é transversal a muitas coisas. Olha só como isso é sério, é delicado, e é importante a gente reconhecer isso. Quando eu politizo um assunto, então, por exemplo, quando eu falo a ciência ela é de esquerda, ou a ciência ela é de direita, ou então, esse conhecimento aqui, especificamente, desse tratamento, aqueles de esquerda, os cientistas de esquerda dizem que ele não funciona, mas os cientistas de direita dizem que ele funciona. Quando eu misturo um conjunto de elementos que tem a ver com a política, com a ideologia, com a visão de mundo político que as pessoas têm, que no fundo é um conjunto de crenças, que boa parte delas não está sustentada em evidências, e começa a colocar isso dentro das questões que a ciência se apropria, e que ela tem a propriedade de dizer que, do ponto de vista de eficiência, é ela que tem que dar a diretriz e o norte para a gente poder sair de uma encrenca desse tamanho que a gente está vivendo no planeta todo hoje, que é a pandemia, isso começa a tomar uma dimensão muito perigosa. É muito complicado isso, entende? Porque as pessoas podem, por esses escaninhos, esses mecanismos cognitivos e as informações que elas, de maneira deliberada ou não,
são publicadas nas redes sociais hoje para até produzir desinformação, elas podem comprar essas ideias, começar a construir crenças sobre isso e atrapalhar muito a ação de política pública, por exemplo, de saúde, na prevenção de um desafio enorme de saúde, como é o caso da pandemia. Isso é muito sério e muito delicado, entende? E esses canais começam a ser misturados e argumentos como esse, né, de você ter escaninhos e partidarizar a explicação de mundo a partir de caixinhas que você cria na sua própria cognição, que é conveniente, a cognição funciona assim mesmo, esse mesmo mecanismo vai ser utilizado com finalidades outras. Às vezes tem grupos aí por trás interessados nisso, evidentemente, em politizar isso, porque há um ganho político nisso, mas certamente tem muita gente que acaba apoiando essas questões, porque você vai ter aí uma cognição que está ávida por essas explicações derradeiras e finais aí, né, de como é que a coisa funciona. Acho que só para finalizar bem brevemente, André, do que eu comentei, eu acho que o que a gente tem que ter em mente, qual que é o recado principal? A gente tem uma cognição muito boa por muitas coisas, mas ela é muito difícil para lidar com coisas complexas, tá? E o método científico, o pensamento científico, ele vem como uma maneira da gente expandir essas limitações. Então, há um conjunto de elementos aí que o método diz de como a gente deve produzir, que são ferramentas da gente não cair nos nossos vieses cognitivos, né? Então, por exemplo, aquela nossa tendência, que eu acho que esse foi um que eu não abordei, seria legal abordar agora no final, aquela tendência, né, confirmatória, da gente sempre tentar observar as informações que estão à nossa volta, que elas confirmem as nossas expectativas, que é o que a gente chama de viés de confirmação. A maneira como o pensamento científico opera é justamente uma forma de tentar minimizar ou romper esse viés, né? Veja que no caso agora, e para os profissionais da saúde, e eu acho isso muito importante a gente ressaltar, né? É como que o viés de confirmação nessa área, ele é muito potencializado pelas informações vindas de casos específicos e casos isolados, né? Veja como o mecanismo que a nossa cognição funciona para justificar uma crença, por exemplo, num medicamento que resolva a pandemia, que mate o coronavírus, que elimine a infecção do coronavírus, muitos de nós utilizam como argumento para sustentar uma crença dessa, aquelas informações em primeira pessoa, do tipo, o político tal tomou e se recuperou, como é que você diz que não funciona? Mas eu tenho um vizinho aqui que tomou e se recuperou, então como é que é isso que a ciência está falando que não funciona? Eu junto a ideia de você confirmar a crença que você tem, né, de como é que você acha que o mundo funciona, que é o viés de confirmação, com outros mecanismos cognitivos de justificativa, que muitos deles estão associados a esses casos específicos, né, que casam direitinho com a cognição, mas que acabam caindo ou sendo derradeiros em função desses vieses cognitivos, dessa simplificação dos problemas complexos que a nossa cognição acaba utilizando, que ela acaba errando no julgamento por conta disso. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Nessa discussão do ponto de vista dos profissionais da saúde, os casos, eles são, assim, sabe, fundamentais para essa cognição. O exemplo das vacinas, eu acho interessante, só para finalizar essa questão dos casos, de como nossa cognição ela se sacia com isso, né? Como que um dos motivos da gente ter uma baixa taxa de cobertura vacinal hoje está associado a um subproduto do próprio sucesso da vacinação. Porque a partir do momento em que você não tem informações da sua cognição, né, nossa cognição dos indivíduos, né, de casos de pessoas que foram acometidas de sarampo daquela doença, como essa informação em primeira pessoa, ela é uma justificativa utilizada para as pessoas dizerem da não necessidade mais de você fazer vacinação em relação a uma doença como essa, como o sarampo. Posso aqui falar de outros exemplos, poliomielite e tantas outras, né? Então, o próprio fato do sucesso da imunização ter erradicado a doença faz com que os indivíduos não utilizem mais os casos como exemplo disso. E quando a gente volta na história e vê como os casos foram importantes para as pessoas decidirem vacinar e buscar a vacina e atender o chamado da cobertura vacinal, é explicado por essa dinâmica cognitiva nossa, de que, olha, a gente olha como os casos são uma dinâmica de influência importante, mas o fenômeno ele é muito mais complicado do que isso, né? Então, o pensamento científico ele precisa romper isso, e profissionais de saúde precisam ter isso em primeira conta, né? E a discussão das práticas baseadas em evidências, ela precisa trazer isso
para o repertório básico de pensamento de qualquer profissional que atue nessa área, mas eu diria que atue em qualquer área, né? Porque a ciência está aí para beneficiar a humanidade de maneira ampla.